Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia, hoje estamos aí no sábado, estudando o livro de Apocalipse, capítulo 20, dando continuidade nesse livro que se repete a cada vez que se repete, a gente percebe uns detalhezinhos a mais que não foram comentados nos capítulos anteriores, mas tudo se trata de algo que todos nós buscamos, a esperança da glória, a vida que Deus, o plano que Deus tem para as nossas vidas se concretizando, amém? E a justiça diante de toda iniquidade que sofremos nessa terra, amém? Então, vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas e para a gente continuar aí a obter essa revelação de Deus e caminhar nessa linha de entendimento sobre aquilo que Deus quer revelar a nós, amém? Feche os teus olhos neste momento, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a entender a Tua palavra, os Teus mistérios. Somos homens, Senhor Jesus, com desejos de homens, mas quando caminhamos na Tua direção, quando lemos a Tua palavra, entendemos as coisas do alto, Senhor, e entendemos onde precisamos mudar, Senhor Jesus. Tantas são as coisas que precisamos mudar na nossa vida, no nosso interior, que nesta manhã de sábado o Senhor nos ajude a enxergar, Senhor Jesus, a verdade que ainda está oculta, Senhor Jesus, talvez mentiras que ainda acreditamos, Senhor Jesus, e nos impedem de caminhar na Tua direção e talvez aí esteja nos levando para um caminho de morte. Abre os nossos olhos hoje, nessa manhã, Senhor, que nós possamos aí caminhar na Tua direção, caminhar conforme a Tua vontade, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para a Tua voz, os nossos olhos para aquilo que precisamos ver, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, você pega aí sua Bíblia no capítulo 20, vamos ler? Capítulo 20 aqui na minha Bíblia fala assim: versículo 1 está na página seguinte. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Deixa eu ver uma outra versão aqui. No versículo 20 ainda, no versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, que já mudou. Chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as algemas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reunirão com ele os 1000 anos. O livro de Apocalipse, né, a gente sabe que ele tem uma série de revelações, e o capítulo 20, ele é um capítulo particularmente bem polêmico entre os cristãos, entre os evangélicos na realidade, porque você tem aí a visão dos milenistas, amilenistas, dos pré-milenistas, dos amilenistas e dos pós-milenistas na realidade. E de qualquer forma, essas visões diferentes, elas não interferem na crença como naquilo que é mais fundamental, que é o plano de Deus, a salvação, a certeza que Jesus virá, a certeza que Ele levará com Ele aqueles que creem nele, e a certeza de que Deus fará justiça.
Amém? Que Jesus é o nosso advogado e que depois que todo esse juízo ocorrer, nós teremos aí uma vida na eternidade com Cristo, vivendo em um novo céu, em uma nova terra. Então, esse é um consenso geral. Embora o que está descrito no capítulo 20 de Apocalipse é algo polêmico entre vertentes evangélicas, né? Mas você não tem que se preocupar, poxa, eu sou pré-milenista, sou amilenista, sou pós-milenista. Cada um tem a sua crença com base nessa revelação que tem no capítulo 20. Isso não invalida o sangue de Cristo nem o plano de Deus para as nossas vidas. É só uma questão de interpretação de algo que é profético, tá joia? Tem muitas pessoas que durante a sua vida elas se intitulam amilenistas, depois elas mudam o foco e se tornam aí pré-milenistas ou pós-milenistas, de acordo com a sua visão teológica, o entendimento da palavra de Deus. Amém? São tantas as coisas que a gente tem para aprender na palavra de Deus, não é verdade? A gente às vezes olha para a Bíblia e tem muita gente querendo ver a palavra de Deus como algo preto no branco, né? Não, ou eu sei ou eu não sei. Mas tem coisas que não cabe ao homem saber, né? E a palavra de Deus, ela fala e o entendimento do homem vai até certo ponto, e Deus ele só se revela quando Ele quer, da forma que Ele quer, e nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus, porque Ele é Deus, não é verdade? Então não fica aí tentando encontrar o sexo dos anjos, verificar se Adão tinha umbigo, amém? Vamos nos ater ao que a palavra fala. O que passa disso, a gente não precisa ficar entrando muito no mérito, tá joia? E assim, olhando para o capítulo 20, o título que está aqui na minha Bíblia é A Prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão desses 1000 anos, do que se trataria isso? Bom, a gente tem os amilenistas, eles acreditam que Jesus ele voltará, mas o milênio não será aqui na terra. Ele vai acontecer, mas será um milênio celestial, no céu, e que já vai dar um início ao novo céu e à nova terra. Esse é o amilenista. No caso, o pós-milenista, ele acredita que a igreja dominará o mundo e todos serão evangelizados. A igreja crescerá e através dela haverá paz na terra. E só depois desse milênio, Jesus voltará. E tem também o pré-milenista, que ele acredita que depois da volta de Jesus, vai acontecer o governo de Jesus aqui na terra, e 1000 anos de paz e do governo de Cristo aqui na terra, de forma literal, amém? Temos aí também algumas definições das Bíblias comentadas, né, sobre essa posição de cada um. Eu vou ler aqui só para trazer um pouco mais de conhecimento sobre isso, tá bom? Aqui fala o seguinte, mais uma definição sobre o amilenismo. A interpretação dos amilenistas é a seguinte, que os 1000 anos são conotativos e representam o tempo da igreja, sobre a qual Cristo reina. Esse período já está acontecendo e continuará até a volta de Cristo, quando haverá ressurreição e juízo final. Esse é o foco da interpretação do milenista. No pós-milenista, né, a gente vê que eles interpretam da seguinte forma: o avanço do evangelho e crescimento da igreja levará a uma era milenar, de paz, literal ou não, né, e justiça na terra. Cristo voltará após o milênio, quando ocorrerão as ressurreições, a ressurreição e o juízo final. E o pré-milenismo, né, ele acredita o seguinte, que ao fim da era da igreja, diante da grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação. Ao fim da era da igreja, diante da grande tribulação, Cristo voltará, haverá ressurreição e ele estabelecerá um reinado milenar na terra, levando a um período de paz e justiça. Ao fim do milênio ocorrerá outra ressurreição e o juízo final. E aqui é literal ou não, tá bom? Bom, a gente olhando para essas situações, são coisas que são interessantes de se julgar, interessantes de se avaliar, mas eu tenho uma opinião particular. Eu particularmente acredito que o que me importa mesmo é o hoje, e eu preciso correr atrás de caminhar na direção de Deus, buscar alcançar o caráter de Cristo e deixar a palavra de Deus já gerar transformação na minha vida a partir do agora, amém? E se Deus vai voltar hoje, se vai voltar amanhã,
Para mim é algo importante, sim, claro, porque é a esperança, né, de que tudo vai se concretizar. Mas eu já tenho fé que isso vai se concretizar. Eu creio que Deus ele está bem perto de chegar, de voltar, que tudo está bem perto de se resolver. Quando eu digo perto, assim, pode ser que seja antes de eu morrer, pode ser depois de eu morrer, não sei, o tempo pertence a Deus, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho plena certeza em quem eu creio, no Deus que eu tenho, né? E isso se revela no meu relacionamento com Ele no dia a dia, amém? Então, isso aqui é só mais para um caráter de entendimento. Eu vou começar a passar agora o versículo 20, a gente lendo aqui alguns comentários. Eu estou utilizando, gente, algumas bíblias de comentário que é a seguinte, ó. Eu uso a Bíblia da Escola Bíblica, da coleção Cristã Evangélica, Sociedade Bíblica. Essa Bíblia é bem interessante porque ela, às vezes, ela coloca ali na sequência o que cada capítulo fala, de forma resumida. Às vezes a gente vai lendo a Bíblia, mas a gente esquece o que de forma geral, o panorâmico a Bíblia fala, e a gente pega isso, consegue observar isso aqui num olhar fácil. E tem uma outra Bíblia que eu uso também, que é a Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Essa é da versão Almeida revisada e corrigida. Essa aqui é da CPAD, tá bom? Essa Bíblia é bem diferente, porque ela é toda definida de forma cronológica, tá? E às vezes as pessoas querem encontrar um livro específico e ele não está na ordem normal, que a gente vê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Ele está na ordem cronológica, tá bom? Histórica, né? E aí acaba que a gente pode se perder nesse processo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui na minha Bíblia a gente vê alguns comentários sobre o capítulo 20. E ele fala assim, ó, quando a gente lê no versículo 20: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E aí ele começa a dizer assim, o anjo e o poço do abismo são explicitados no capítulo de 9 a 1. E ele continua, o dragão, Satanás, é comentado com mais detalhes no Apocalipse 12, e o dragão não é lançado como punição nesta ocasião. Isto ocorre em Apocalipse 20:10, mas de modo que ele não possa enganar as nações. E aí ele começa a falar sobre os 1000 anos. Os 1000 anos são frequentemente mencionados como o milênio, em latim, e os acadêmicos cristãos interpretam de maneira diferente a maneira da ocasião em que esses 1000 anos acontecem. E aí, no caso, a gente já descreveu, né, as vertentes teológicas, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. E aí, a partir do versículo 3, que a gente vê dizendo assim: lançou no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Tem uma nota aqui que fala o seguinte, que João não diz porque Deus não liberta Satanás durante algum tempo, mas isso faz parte do plano de Deus para julgar o mundo. Talvez isso pretenda revelar aqueles que se rebelam contra Deus em seus corações e confirmam os que são verdadeiramente fiéis a Deus. Qualquer que seja o motivo, a libertação de Satanás resulta na destruição final de todo o mal. A gente sabe que o controle da maldade, né? Assim, a maldade ela existe e existe uma permissão de Deus em relação a essa realidade. Quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, a tribulação ela é para todos, né? Todos passamos por tribulação. O sol se põe sobre o justo, sobre o injusto, como a gente vê também em Provérbios. E no caso, quando a gente olha para cá, o controle, né? Quando Deus fala assim, lançou no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até completarem 1000 anos, a gente percebe ali Deus controlando e definindo como as coisas vão acontecer. Essa semana, é engraçado, né? Parece que toda semana tá vindo um ateu aqui na igreja para conversar comigo, é estranho isso, né? Só Deus mandando, né? E chegou esse outro ateu, né? Da última vez eu falei de mais um, e eu estava ali resolvendo algumas coisas na igreja, no portão, e sabe aquela pessoa que só quer falar e não quer conversar? Só quer falar, né? E a pessoa começou a falar, eu nem conhecia, aí eu falei, olha, o portão estava abrindo e fechando, e eu estava ali tentando arrumar o controle do portão, e
tinha algumas pessoas da nossa igreja que estavam na tenda, né? E eu fiquei preocupado porque a gente não conhece quem está entrando, a gente não sabe qual a procedência da pessoa. Para quem não sabe, a igreja já foi assaltada, né? Então a gente fica com esse receio. Mas Deus sabe o que faz. E aí eu falei, olha, eu estou disposto a conversar com você, eu só queria que você me desse só um instante. Eu estava querendo fechar o portão para poder conversar com ele em segurança, do lado de fora, para poder ficar mais calmo. Mas o portão deu um problema, que ele não fechava, ele ficava aberto. E aí, enquanto o portão está lá aberto, apitando, eu estou lá ouvindo ele, sem parar, né? Falando. E ele se demonstrou uma pessoa indignada com a realidade que ele estava vivendo. Na cabeça dele, ele não podia estar vivendo a dificuldade que ele estava vivendo, estando na rua, estando caminhando do jeito que ele tem caminhado, sendo que ele é uma pessoa que é inteligente, culta, né? Passando por dificuldade. E eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus, ele disse que sim. Perguntei se ele acreditava na palavra de Deus, ele falou que não. Que ele falou que tem muitas coisas que são controvérsias e tudo mais, e não sei o quê. E eu tentando falar da palavra de Deus para ele, tentando trazer algum entendimento para ele, com o portão apitando, com gente querendo sair da igreja olhando torto para mim, porque enfim, ele estava ali, ele não queria nem marcar para conversar com mais tranquilidade, né? Queria só ali desabafar e ao mesmo tempo conversar. E o entendimento que eu tive daquele relacionamento ali, rápido, que eu tive com ele, foi que ele estava depositando toda a culpa do que estava acontecendo na vida dele na conta de Deus, porque ele não via como as coisas melhorar, né? Ele trabalhava bem, e de repente a empresa falia. Ele fazia alguns tipos de trabalho segundo ele, e de repente o pessoal simplesmente, enfim, a empresa ela não conseguia caminhar sozinha, tinha que desligar ele. E aí ele ficava indignado com essa situação e colocando a culpa em Deus, né? E assim, como é que pode, né? Ele me dizer que é ateu, depois ele dizer que acredita em Deus. Eu sei que ficou confuso quando eu te falei, mas foi o que eu presenciei, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando porque às vezes a gente, na nossa vida, a gente olha para as dificuldades que acontecem e a gente quer achar um culpado. E a palavra de Deus em Jeremias 17 é bem clara. Ela fala que Deus esquadrinha o coração, né? Sonda aí os seus pensamentos, seu coração, a sua vida, e Ele dá para cada um conforme essa análise que Ele faz, conforme aquilo que cada um merece, segundo as suas ações, né? E a gente sabe que independente do ímpio ou do cristão, aquele que crê na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, independente de quem seja, existem coisas que Deus permite para os dois. O ar que respiramos, o sol, mas Deus ele se opõe a algumas coisas que interferem na vida dos dois. Deus ele não é conivente com a injustiça, ele não é conivente com o pecado, ele é separado do mal. E quando a gente olha aqui, Deus ele tendo poder sobre o mal, olha, ele lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Aquele que se deixa enganar, né? Quando eu digo se deixa enganar, para mim eu penso o seguinte: a palavra de Deus não nos deixa enganado. O Espírito Santo de Deus ele não nos deixa enganado diante das ciladas do diabo. Nós não ficamos enganados com Deus na nossa vida, mas aqueles que não caminham na direção de Deus são facilmente enganados. Aqueles que não desenvolvem um relacionamento com Deus são facilmente enganados. E aqui a gente percebe literalmente que no versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre eles, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. O diabo ele tem o poder de enganar, de trazer uma mentira e fazer com que as pessoas caminhem numa direção que aquilo seja uma verdade. E o cristão que não tem um relacionamento com Deus acaba caminhando nessa direção. E essa pessoa que caminhou comigo, eu tentei falar para ela algo, mas a cabeça dela estava tão cauterizada diante da injustiça que ela achava que Deus estava fazendo, porque na cabeça dele Deus podia intervir a qualquer momento, mas não intervia porque não queria. E eu tentando falar com ele que o amor de Deus não era isso, né? Não era bem assim. Estava tentando falar sobre Jesus para ele e ele não me permitia falar, ele só queria falar. Quando finalmente eu consegui um tempinho para falar com ele, ele se despediu de mim e foi embora. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensei assim: gente,
Eu fiquei aqui quase 2 horas ouvindo o cara falar e ele não quis ouvir a verdade. E eu fico olhando para essa realidade do capítulo 20, porque o diabo, Satanás, ele conviveu com Cristo. Satanás é aquele que conhece a palavra de Deus mais do que qualquer outro, que louva e canta provavelmente melhor do que qualquer um que cante ou louve hoje. E ele decidiu caminhar distante de Deus. Ele decidiu caminhar numa direção onde ele é a verdade, ele é o seu próprio caminho, ele acredita que ele é a própria vida, né? Porque, sei lá, se ele está caminhando sem Deus, eu não acredito que ele enxergue de uma forma diferente, né? Ele não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você olha para essa realidade e você vê Deus permitindo que ele ainda faça algumas coisas, né? Permitindo que ele tome essas atitudes que antes desse selo ele enganasse, e aí depois Deus chega e coloca um ponto final. Ele coloca um selo sobre ele para que ele não enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E aí a gente continua vendo, depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. A gente não sabe porquê, mas Deus tem um propósito diante disso. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa das palavras de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente olha para esse cenário, a gente consegue observar a Jesus, Deus, agindo de uma forma a fazer justiça. Quantos de nós, às vezes, na nossa vida, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? A gente quer, às vezes, até fazer a obra de Deus com as nossas próprias mãos, né? Não, eu vou, através do argumento aqui, levar a palavra de Deus para o coração daquela pessoa, e eu tenho certeza que ela vai entender o Evangelho, porque ela não está entendendo a lógica das coisas. Mas se a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus, e aí? Né? Pode ser que nada que você fale faça diferença. Aquele garoto, aquele rapaz que apareceu aí, ateu, esse final de semana na igreja, enquanto estava falando com ele, eu estava pedindo: Senhor, coloca no meu coração as palavras que vão fazer ele pensar, refletir e acordar. Mas eu não sou Deus, eu não sei quem se salva, quem se liberta, eu não tenho a noção do que está rolando dentro do coração. O Espírito Santo de Deus sabe. E eu procurei falar aquilo que o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração. Espero que ele tenha aí caído em si, aberto seus olhos e pensado bem naquilo que foi pouco, né, do que ele me permitiu falar e ele ouviu. Mas, amém, né? Fazer o quê? Quando a gente olha o versículo 4, um comentário que a gente vê aqui do versículo 2, melhor, do versículo 4 é o seguinte, que lá em Apocalipse 3, 16 a 18, a gente vê o sinal da besta, e lá é explicado, né, exatamente do que se trata isso. Vamos ali ver rapidinho, Apocalipse 13, 16 a 18. Aí aqui no capítulo 13, a gente vê o seguinte, que esta marca da besta é projetada para imitar o selo de Deus, né, em seus seguidores. Assim como Deus marca seu povo para salvá-lo, a besta de Satanás também marca o seu povo para salvá-lo da perseguição que Satanás infligirá aos seguidores de Deus. Engraçado, né? Quando a gente fala dessas marcas, a gente lembra quando o espírito da morte, o anjo da morte, vinha para poder ceifar a vida dos primogênitos no Egito, não é verdade? E quem tinha casa com aquela marca, de certa forma, não tinha o seu primogênito morto, e a marca era feita com sangue, se eu não me engano, de cordeiro, né? E com algumas ervas amargas. E engraçado, é muito interessante isso. Quando a gente vai para o Egito, a gente vê que a tumba dos egípcios, eles fazem uma porta falsa, uma porta
também simbolizando algo que tem a ver com... Eles acreditavam que o morto ele podia voltar, e se ele fosse para aquela porta falsa, ele não conseguiria, sei lá, assombrar, ou não sei exatamente o que ele faria de ruim, mas seria uma coisa ruim, fazer alguma coisa ruim com a família, né? Então, é interessante a gente ver essas histórias, né, de certa forma conectadas a uma marca voltada para aqueles que são de Deus, uma marca para aqueles que são voltados para algo que é contrário ao propósito de Deus, né? Algo que tem a ver com o reino dos ímpios, né? E a gente percebe o diabo ele tentando se equiparar diante das coisas de Deus, né? Você tem sempre algo de Deus e o diabo tenta deturpar e criar uma outra ideia. Toma cuidado na sua vida. Talvez aquilo que você observa como algo correto pode ser algo muito errado, pode ser um engano que o diabo tem lançado sobre a tua vida. E o que pode nos livrar disso, se não nós orarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, nos livra-nos de toda cilada, livra-nos de todo tropeço, né? Aquela oração de Jesus é uma oração que até aqui faz muito sentido, faz sentido para tudo, né? A gente percebe: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não nos deixei cair em tentação, né? Ele livra-nos do mal. Quando a gente vê essas partes da oração de Jesus, a gente percebe logo o porquê disso, porque o diabo ele engana, porque o diabo ele tem esse poder, mas aqueles que têm a palavra de Deus, essa marca, né, eles não são enganados. Engraçado que fala da marca na mente e fala da marca na mão, não é? Engraçado que quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra está onde? Está na sua mente. E se você deixa a palavra de Deus cada vez mais presente na sua vida, como você pode ser enganado, né? E nas mãos daquele que pratica a obra de Deus, provavelmente está um relacionamento bem forte, né? Assim, digamos que tem muita gente que fala, mas não faz, né? Então, quando você tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, aquilo se expressa através de atitudes, através daquilo que você pode fazer com suas mãos, com sua vida, né? É assim, eu não estou dizendo que a Bíblia diz que é isso que tem a ver com o sinal da besta, mente, né, na cabeça e na mão, mas é intrigante, não é? Por que cabeça? Por que na mente? Né? Porque a marca na cabeça e a marca na mão? Por que isso, né? Tem todo um significado, um simbolismo em cima disso daí, que provavelmente pessoas que estudam a palavra voltadas para arqueologia, história, devem ter uma noção de talvez o porquê de usar essas simbologias, mas a gente fica se perguntando, né, e tentando aí avaliar por que dessa forma, né? Bom, quando a gente lê o versículo 4, a gente verifica essas questões, né? Vi também o trono, neste Satanás e aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vamos ler de novo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda algumas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ou seja, Deus ele não vai deixar aqueles que morreram, né, pela palavra de Deus, em prol da mensagem de Cristo, ele não vai permitir que a morte seja em vão, né? Ele vai estar honrando e fazendo justiça. Que você entenda que a justiça deve vir de Deus, amém? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar desse entendimento aqui, de ver essas pessoas que foram decapitadas, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles reinando com Cristo, né? Claro que eles não estavam ali sentados no trono, já é uma outra situação aqui, né? Mas você vê essas pessoas reinando com Cristo, você vê Jesus honrando essas pessoas, e eu queria dar um pouco de ênfase nisso daqui, porque às vezes a gente passa por uma situação na nossa vida que a gente quer ser justiça de Deus, a gente quer ser a justiça de Deus naquele momento, e da maneira que a gente quer, né? Quando a gente vê a palavra de Deus falando sobre como a gente tem que tratar aquele que nos ofende, aquele que nos rouba, né? Aquele que te dá um tapa no rosto, você tem que dar outra face e tudo mais, é porque eu olho para tudo isso e eu percebo, eu preciso agir dessa forma porque Deus é justo, porque a minha justiça não se compara à justiça de Deus. A justiça de Deus ela vai
na lata, naquilo que é necessário, vai na doença, vai naquilo que vai. E quando você olha para o livro, o versículo 4, você vê exatamente isso, Jesus honrando aquilo que ele tem falado desde o início, que Deus ele tem um lugar reservado para todo aquele que crê, para todo aquele que entende que ele morreu e ressuscitou por todos nós, para aquele que entende o valor e o preço do sangue de Cristo para nos salvar. Então, quando olhamos para essa realidade, entenda uma coisa: domínio próprio tem muito a ver com você entender quem é Jesus e por que Jesus se entregou na cruz. Às vezes você não tem dificuldade de se dominar, né, de revidar, por conta de você querer fazer justiça com as próprias mãos, mas que você possa entender que a justiça pertence a Deus e que num dia certo, no tempo certo, essas pessoas vão colher frutos amargos diante dessas atitudes que estão tomando. Amém? E vamos seguindo. E aí começa no versículo 6, falando sobre o fato de bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E a gente olha aqui no comentário do 5 ao 6 falando o seguinte: os cristãos defendem duas teorias básicas a respeito desta primeira ressurreição. Aí ele começa a dizer aqui, alguns acreditam que a primeira ressurreição é espiritual, em nossos corações, na salvação, e que o milênio é nosso reinado espiritual com Cristo, entre sua primeira e a segunda vinda. Durante esse período, seremos sacerdotes de Deus, porque Cristo reina em nosso coração. Nessa teoria, a segunda ressurreição é a ressurreição física de todas as pessoas para o juízo. Outros acreditam que a primeira ressurreição acontece depois de Satanás ter sido libertado. É uma ressurreição física dos crentes, que então reinam com Cristo sobre a terra durante um período literal de 1000 anos. A segunda ressurreição acontece no fim desse milênio para julgar os incrédulos que morreram. A segunda morte é a condenação espiritual, a separação eterna de Deus, né? Aí a gente pode depois abrir capítulo 21, 8, para ter uma noção um pouco mais forte do que é isso daqui, em relação à separação eterna de Deus, né? É interessante ver esse conflito, né, de linhas teológicas, mas o importante é que nós vamos ser salvos com Cristo, amém? Nós vamos para a glória se crermos e entendemos que Ele morreu e ressuscitou por nós. Mas no versículo 20, do 7 ao 9, a gente vê algo bem interessante. Olha o que fala aqui. Algumas Bíblias têm um título falando sobre Satanás é solto e é derrotado. Ele diz assim, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Antes ele estava impedido de enganar, né? Agora ele está sendo solto. E sairá, e agora, olha só o que ele vai fazer: a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí ele começa a falar de Gog e de Magog. E esse comentário aqui explica o que é Gog e Magog. Fala assim, Gog e Magog simbolizam todas as forças do mal que se unem para combater Deus. Jafé, o filho de Noé, teve um filho chamado Magog, lá em Gênesis 10, 2. Ezequiel apresenta Gog como um líder de exércitos contrários a Israel. Está lá em Ezequiel 38, 39. Olha só que coisa forte, né? No caso, olhar para essa realidade do versículo 7 é uma coisa assim bem interessante, que relata aí essa guerra entre o reino de Deus e aqueles que estão contra. E aí a gente vai lendo ali o versículo 9, né? Vou pegar a partir daqui do finalzinho do 8, tá bom? Que fala assim, o número dessa é como a areia do... Não, peraí, vamos pegar a partir do 8, achei 8. E sairá a seduzir, no caso, né, as nações que hão de 4 cantos na terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pelas superfícies da terra e sitiaram os acampamentos dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tem algumas vertentes, né, teológicas, não evangélicas, né, que acreditam
que o diabo, que o inferno, ele não é eterno. Aqui a gente vê de forma bem clara, né? O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Então a gente percebe que esse inferno, essa punição é algo que existe sim, né? Para aqueles que acreditam que não existe punição, que não existe um lugar onde aqueles que cometeram iniquidade irão sofrer. Aqui está declarando o que vai acontecer com o diabo, o que vai acontecer com aqueles que caminham nessa direção de contra a palavra de Deus. Amém? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar aí falando sobre o juízo de Deus a partir do versículo 11 até o versículo 15. E a gente continua isso daí na segunda-feira, tá bom? Mas antes da gente finalizar essa passagem, eu queria só dar ênfase em algumas coisas. O que a gente sabe a respeito da eternidade, né? Tem uma nota bem interessante nessa Bíblia que eu acho legal a gente poder estar falando. Bom, a Bíblia, ela dedica muito menos espaço para descrever a eternidade do que para convencer as pessoas de que a vida eterna está disponível como um dom gratuito de Deus. Muitas das breves descrições da eternidade seriam chamadas com mais exatidão de sugestões ou pistas, uma vez que usam termos e ideias das experiências presentes para descrever o que não conseguimos entender plenamente, até que estejamos ali. Essas referências abordam aspectos de como será nossa vida futura se tivermos aceito o presente de Deus da vida eterna. E aí eu queria dar ênfase sobre isso, tá bom? Nesse finalzinho. O que a gente sabe acerca da eternidade? É que é um lugar preparado para nós. Está lá em João 14, de 2 a 3. Que não estamos limitados por propriedades físicas, amém? Não, essa terra, ela não nos limita, está lá em João 20, 19 a 26. O que sabemos acerca da eternidade? Que nós receberemos um novo corpo, que viveremos uma maravilhosa experiência, que viveremos em um ambiente novo, em uma nova experiência com a presença de Deus, que viveremos novas emoções, que não haverá mais morte. Todas essas ideias que eu estou colocando aqui, essas frases que eu estou descrevendo, são coisas que têm a ver com a eternidade que nos espera. A gente vive num mundo cheio de injustiças, a gente vive num mundo cheio de perseguições, onde pessoas elas oprimem umas às outras para conseguir aquilo que elas querem, que não deixam o amor de Deus fluir de dentro do coração delas, e isso tem um resultado. Mas aquele que acredita e confia, ele não é uma pessoa que, digamos assim, digna por si só de viver com Cristo a eternidade, de viver o plano de Deus. Ela precisa ser lavada pelo sangue de Cristo e caminhar na mesma direção de Jesus para poder alcançar essa salvação. E quando a gente lê Apocalipse, a gente fala muito sobre o juízo de Deus, sobre a certeza da salvação por aqueles que creem em Cristo, e a gente não pode deixar de falar de que tudo isso tem um propósito e tudo isso é mediante Jesus, amém? Então, nessa manhã a gente estudou algumas coisas sobre essa questão desse julgamento, mas é importante que você entenda o valor e o preço desse precioso sangue de Cristo. É importante que você entenda que você sozinho não é capaz de fazer algo que glorifique o nome de Deus. Você sozinho não consegue salvar a si mesmo. Você sozinho, você não consegue encontrar um caminho de justiça. O homem, ele é um homem que é mau por natureza. Ele nasceu com uma índole inclinada para o egocentrismo, uma índole inclinada para algo que machuca as pessoas. Jesus teve que vir, morrer para nos salvar, para mostrar que esse amor que morre sem culpa, por aquele que é culpado, né? Um amor que é basicamente se eu puder resumir
poucas palavras, um amor que não exige nada em troca, né, para poder amar, né, um amor misericordioso. Quando você entende esse amor de Cristo, você começa a caminhar numa direção de viver esse amor de Cristo. E o cristão é aquele que persevera todos os dias para poder desenvolver esse amor e adicionar na sua vida o caráter de Cristo. E isso vai aflorando do nosso interior e contagiando as pessoas à nossa volta. Erramos na caminhada, fazemos coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, mas não mais como uma forma de vida, não mais como uma intenção, mas como um erro de percurso, como um vacilo na caminhada, mas sempre nos atendo à luz do Evangelho de Cristo, ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. Então, essas passagens que estamos lendo em Apocalipse, trata-se do final de tudo isso, a recompensa daqueles que caminharam e perseveraram em Cristo. E hoje talvez você esteja vendo essa ministração e você não tenha entendido o amor de Deus. Talvez você tenha estado como aquele rapaz que eu falei, né? Colocando a culpa de todos os problemas que você tem vivido em Deus. E às vezes a gente não para olhar para coisas que são comuns para todos nós. E o resultado do que as pessoas vivem lá fora, diante dessa realidade. O tempo que eu tenho é o mesmo tempo que uma pessoa rica tem, e ao mesmo tempo que uma pessoa cheia de Deus, abençoada e íntima de Deus tem. E todos nós, o que fazemos com o nosso tempo define exatamente quem somos e o que alcançamos, o que fazemos com a nossa vida, né? Então todo mundo tem uma escolha, uma postura de vida. Você define como você vai coordenar a sua vida, desenvolver a sua vida, e isso gera resultados. E não dá para se colocar a culpa dos resultados daquilo que você faz na mão de Deus. Então entenda, aquele que pratica o mal vai colher o mal, e aquele que pratica o bem vai colher a vida eterna. O bem que vem de Jesus, o bem que é apontado por Cristo. Então nesta manhã eu te convido, abra os teus olhos nessa manhã, confesse diante de Deus os seus pecados. Vamos nos ater à palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus é a Bíblia. Se você não entender e caminhar numa direção onde a palavra de Deus está se falando, e você for confiar na palavra de homens, você vai se dar muito mal. Maldito é aquele que confia no homem, confia na palavra de Deus. Mas você pode falar assim: Bruno, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, mas foi inspirada por Deus. E você consegue, de várias formas científicas, perceber e comprovar que é impossível um monte de gente que não se conhecia escrever a Bíblia numa sequência tão harmoniosa em vários lugares do mundo. Existem muitas evidências que comprovam que isso daqui é algo extremamente, meio que impossível se criar. Nos dias de hoje seria impossível você criar a Bíblia do jeito que foi criada. E quando você olha, você só percebe que é a mão de Deus para construir isso. Então, não se deixe levar pela dúvida. Entenda, Deus, Ele sabe qual a dificuldade que você está passando, e Ele se revela para cada um de acordo com a disposição de cada um, de acordo com o coração de cada um. Deus, Ele sabe como é que está o seu coração. Joga todo esse lixo que você está vivendo aí para fora, nas mãos de Deus. Olha para Ele nesse momento, nesta manhã. Ora a Ele e abre o teu coração. Fala todas as dificuldades que você tem vivido. Fale das coisas que você não entende. Fale das coisas que você gostaria de entender. Fale das mágoas e das dúvidas, dos problemas que você tem. Faça com que Deus, Ele ouça tudo que você tem, que tem te magoado, ou te atrapalhado, ou te angustiado aí no seu coração nesta manhã. Abra teu coração para Ele, e eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você de uma forma tão individual e singular que só você sabe como Deus fez as coisas. É assim que Ele trabalha, é assim que Ele fez comigo, é assim que Ele fez com várias pessoas nessa casa e em outras, nas igrejas espalhadas pelo mundo. E não tem a ver com Bruno tentar te convencer ou a igreja tentar te convencer. Tem a ver com você abrir seu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida. Então, faça essa oração comigo nesta manhã, amém? Eu não vou querer que você repita com as palavras que eu vou estar falando aqui, essa oração, mas eu queria que você orasse a Deus agora, falando o que está aí no seu coração. Peça para Deus se revelar, peça para Deus se mostrar, e quando isso acontecer, a sua vida não vai ser mais a mesma, amém? Senhor Deus e Pai, estamos hoje nessa manhã, Senhor Jesus, te buscando, te adorando. Pai, nós sabemos qual é a recompensa dos ímpios, nós sabemos quais são as recompensas dos justos. Nós sabemos, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, são tantas as dificuldades que enfrentamos, as aflições que passamos, os obstáculos,
Às vezes nós olhamos para as nossas mãos, Senhor Jesus, e não vemos força, Senhor Jesus, para poder continuar. E muitas das vezes sabemos, Senhor Jesus, que isso é fruto das nossas próprias escolhas, porque nós não decidimos, Senhor Jesus, buscar a Tua Palavra, nós não decidimos, Senhor Jesus, caminhar numa vida constante de oração contigo, numa vida, Senhor Jesus, constante de relacionamento com aqueles que são da Tua casa. Ou, Senhor Jesus, às vezes nos colocamos numa posição, Senhor Jesus, de fazer sempre aquilo que é mais agradável e fácil de fazer. E aquilo que demanda tempo, investimento e força, Senhor Jesus, nós nos negamos a fazer, mas sabemos que o Teu Espírito está aqui hoje, Senhor Jesus, clamando aos nossos corações, intercedendo, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, com gemidos inexprimíveis, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, encontrar, Senhor Jesus, a luz que está bem exposta diante dos nossos olhos, Pai. A mensagem que está aqui na Tua Palavra, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda a viver essa mensagem. Pai, nos ajuda a caminhar nessa direção que vai libertar as nossas vidas, Pai. Faz algo sobrenatural acontecer nas nossas vidas, Pai, para que tenhamos entendimento que o Senhor está no controle de tudo, e tenhamos o entendimento, Senhor Jesus, que estamos enganados diante da posição equívoca que tomamos em alguma situação. Nos ajuda, Senhor Jesus, a abrir os olhos. Ajuda, Senhor Jesus. Faça com que hoje, Pai, na nossa casa ainda tenhamos a experiência de ter um milagre contigo, Senhor. Pai, quantas poderiam ser as vidas, Pai, alcançadas, Pai, se o Senhor hoje fizesse um milagre, Pai, e algo do céu, Senhor Jesus, caísse sobre a vida de cada um, Pai, um refrigério, sei lá, eu sei o que o Senhor sabe como constranger e transformar a vida de cada um, e nós oramos e pedimos para o Senhor, Pai, constrange as vidas aqui, Senhor Jesus, da Tua casa, constrange aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor Jesus, da Tua Palavra, que nós possamos abrir os nossos olhos, dar um saculejo na nossa vida, Senhor Jesus, a tal ponto que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos aquilo que nós temos nos negado a ver e entender. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, obrigado por você participar. A gente vai continuar aí lendo o versículo 11, sobre o juízo de Deus, na segunda-feira. E vamos ver aí se a gente continua até o capítulo 21. Não esqueça, a gente tem culto de jovens hoje, no sábado à noite, às 8 horas da noite. Amanhã tem escola dominical. E a escola dominical começa às 9 horas. Domingo à noite temos aí às 19 horas o culto de celebração. Ainda não é Santa Ceia. Santa Ceia é no próximo domingo, tá bom? Temos aí o culto de jovens. Não deixe de participar conosco. Temos o Adolescentes 1 e 2. Então tem essa galerinha de... Toda vez eu esqueço a idade inicial. Eu acho que é de 11 a 14, ou é 9 a 14, 9 a 14 eles se reúnem no Google Meet, e de 13 para cima, que é o limite que a gente permite participar, tá? De 13 até 18 anos, 17 anos, é a turma dos adolescentes. Esse culto ele acontece depois do louvor aqui no culto de celebração, então não deixa de trazer o seu filho e falar, vai lá com o pessoal, o espaço é bem grande, não se preocupe, a gente tem as medidas que são, a gente toma as medidas necessárias para não ter contágio por conta do Covid, tá bom? E oriente seu filho para não ficar muito próximo dos adolescentes. Você sabe como é que é adolescente, como é que é gente, né? E a gente vai caminhando aí, tá bom? Então, um bom final de semana para você e que Deus transforme e abençoe a sua vida cada vez mais a cada passo que damos. Amém? Até mais.